Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhes todos os doentes, que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões os seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vivendo este começo de semana, segunda-feira depois da Epifania, da grande manifestação de Deus para toda a humanidade, nós ouvimos na carta de São João, na sua primeira carta, falando da importância de se guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos para poder permanecer com Deus e Deus permanecer conosco. A importância de os mandamentos nortearem a nossa caminhada de fé. Porque muitas vezes pensamos que os mandamentos, por serem, entre aspas, mais antigos, agora não está mais em uso. Nenhum dos mandamentos da lei de Deus foram abolidos. Eles continuam sendo regra de vivência cristã católica para todos nós. O que muitas vezes nós vemos é uma tentativa de substituir o politicamente correto. Não, a gente pode amar a Deus sobre todas as coisas, mas aí nós podemos dar um jeitinho, né? Não matei. Eu nunca matei, né? Então eu estou tranquilo. Mas será que nós, muitas vezes, não matamos as pessoas com as nossas palavras? Quando nós denegrimos a imagem do nosso irmão? Então, a igreja nos ensina que os mandamentos, eles precisam nortear a nossa caminhada de vida. Os mandamentos também é uma fonte para nos preparar bem para uma santa confissão. Quantas vezes nós encontramos pessoas, se eu posso dizer, de testemunho, as pessoas vão se confessar e muitas vezes ficam perguntando: padre, me ajuda, vai perguntando para mim quais que são os meus pecados, porque quer dizer, a pessoa não fez uma boa preparação para a confissão. E os 10 mandamentos é isso. Quando eu pego os 10 mandamentos, olhando cada um deles, eu consigo fazer um bom exame de consciência para uma boa confissão. Então, mais do que nunca, os mandamentos são atuais para nós, para nos prepararmos bem, para sermos bons cristãos, darmos o testemunho que o Senhor quer para nós. E para viver essa palavra de Jesus no Evangelho.
a nossa conversão. Convertei-vos. Diariamente o Senhor pede isso para nós. Essa graça da conversão. Essa graça de examinarmos a nós mesmos e melhorando a cada dia. Claro que nós só vamos estar prontos no dia que nos encontrarmos com o Senhor. Ou na sua segunda vinda, ou se a gente for primeiro para nos encontrar com Ele. Mas diariamente nós vamos buscando essa conversão. Então os mandamentos, essa importante ferramenta que o Senhor nos dá, esses ensinamentos que o Senhor nos dá para nos prepararmos bem para viver a vida cristã. A vida do testemunho desse século XXI que nós precisamos tanto. Tantos ataques que nós vemos a igreja sofrendo. As pessoas de bem. Esse anticristo que São João fala que já está no mundo, incita, esse mal incita as pessoas a fazerem tantas barbaridades. E que nós olhamos e muitas vezes, até no primeiro momento, a gente fica preocupado, ou muitas vezes, no primeiro momento, nós ficamos solidários, mas depois isso passa e vamos tocando a nossa vida. Precisamos perceber bem, mais que isso, precisamos nos comprometer, testemunhar o amor de Deus. Porque o que está em nós, como diz São João, é muito maior do que está no mundo. E o que está em nós é o Espírito Santo de Deus. É aquele que nos incita a testemunhar o amor, a testemunhar a graça de Deus. É dizer para esse mundo que Deus é maior e Deus sempre vence. Deus sempre é aquele que vence, mas através de nós, com o nosso testemunho, com a nossa missão de homens e mulheres comprometidas com o reino de Deus. Assim como Jesus foi enviado para aquela região de Zabulon, de Neftali, para anunciar também o reino de Deus naquele lugar. E quantas pessoas acorriam a ele para receber a graça, para serem curados, para serem libertados. Hoje também nós somos chamados a anunciarem esse Cristo. Quantas pessoas precisam ser curadas? Não somente no físico. Muitas vezes nos preocupamos tanto com a cura física, mas nos esquecemos de ajudar as pessoas a serem curadas no seu coração. Quantas pessoas com o coração amargurado, triste, quantas pessoas que perderam o sentido de viver, o ânimo de viver. E o Senhor quer que nós, através do seu Espírito Santo, anunciemos a sua graça. Então, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a anunciar esse Jesus Cristo, a fazer ecoar, através do nosso testemunho, da nossa oração, da nossa presença na vida das pessoas, o amor de Deus, a graça de Deus. Para que as pessoas percebam em nós que o que está em nós é muito maior do que aquilo que está no mundo. O que o mal quer fazer é o contrário. É como que aniquilar ou diminuir a graça de Deus na vida das pessoas. Para que a gente pense que o mal está triunfando. As situações de violência, como se isso fosse a coisa mais importante. Não. Essas realidades existem. Claro, não vamos fingir que não está aí. Mas o que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus, é a graça de Deus, a força do ressuscitado, é muito maior. E é com isso, com essa força, que nós temos que caminhar. É com essa força que nós temos que anunciar a graça de Deus. Estamos praticamente nos primeiros dias do novo ano. Tudo isso precisa ser um ano para nós. Quantos já iniciaram esse novo ano desmotivados, críticos, sofrendo, amargurados, e não, vai ser um ano de problema, vai ser um ano disso, um ano daquilo. Esse não pode ser o espírito que nos impulsiona. O cristão católico tem que ser
aquele cheio da graça de Deus, confiante na bondade e na misericórdia de Deus. Problemas todos nós teremos, dificuldades, lutas diárias, mas como diz São João, o que está em nós é muito maior do que está no mundo. Então o Espírito Santo que está em nós vai nos iluminar, vai nos dar a graça da caminhada com Deus. Que o Senhor nos ajude nessa Santa Missa a nos convertermos cada vez mais. E que através do nosso testemunho, através da vivência dos mandamentos, anunciar com a nossa vida que Deus é maior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.